Esse é o primeiro off do módulo avançado. Nós vamos abordar a parte de fluxo, análise e leitura de fluxo. E a gente vai começar falando Oferta e demanda, né? Foi o primeiro. oferta e demanda. Quem é que está comprando, quem é que está vendendo, quem quer comprar, quem é que quer vender. Exatamente. E você que fez essa aula, o que você falou nessa aula? Então, na verdade, é o princípio básico, né, de funcionamento do mercado que a gente começou a apresentar aí nas primeiras aulas, né, que a gente fala sobre oferta e demanda, né, vai apresentar as ferramentas, né, para identificar a intensidade da oferta e da demanda, né, e o primordial, né, para a pessoa começar a introduzir nessa parte operacional é compreender que o mercado é baseado, como qualquer outro segmento, na oferta e na demanda. Né? As ofertas são as ordens que são colocadas no book, né, no qual os investidores, de forma explícita, né, demonstram seu interesse ali de comprar e de vender, e o preço não vai se locomover até alguém tomar a contrapartida de ir lá e agredir o book, né, de fazer o consumo dessa ordem, que é a demanda do mercado. Então, se o mercado está demandando muitas ofertas, né, ele tende a acelerar, ter mais fluxo, ele tende a acelerar uma movimentação mais acentuada. Né? Se o mercado não está demandando muito, se o mercado não está querendo comprar ou vender, né, suas posições, né, fazer a manutenção de posições, né, o preço acaba ficando mais estagnado, fica mais parado, fica fazendo movimentações mais lentas. Então é importante, né, nesse primeiro ponto, a gente começar a compreender o princípio básico da intensidade. Né? O preço só vai se locomover se alguém for lá com recursos financeiros e consumir o book. Sem isso, ele fica parado. Né? Então é importante a gente conseguir mensurar essa intensidade. Quando a gente tem agressões fortes, né? Quando a gente tem ali um consumo acelerado do book de ofertas, é onde o mercado fica mais agitado e vai se movimentar o suficiente ou não para poder trazer uma operação lucrativa para a gente. Né? Sem essa intensidade, né, a gente vai visualizar o mercado com mais possibilidades de congestionar do que ele entrar em tendência. Então isso é importante, porque o mercado entra em tendência, o mercado começa a fazer suas movimentações de baixa, movimentações de alta, quando ele tem ali agressões significativas para fazer um consumo do book de forma precisa, de forma consolidada, né, um movimento de alta para ele se persistir, o pessoal tem que comprar mais, comprar mais, comprar mais, comprar mais. Aí tem os momentos de descanso e depois o pessoal volta a comprar mais, comprar mais. E para poder fazer esses movimentos de forma mais sustentável, precisa de oferta. Né? Sem ela, o preço acaba subindo muito rápido. Se não tem book de oferta, por exemplo, no book de compra, ele pode voltar também muito rápido. Então você precisa de um casamento entre a oferta e demanda para a gente poder visualizar se aquele movimento ele é, vamos colocar assim, sustentável ou não. E é uma dinâmica que a gente tem que compreender a todo momento que a gente for realizar nossos investimentos, independente se é scalp, tendência, swing trade, position trade, não importa. Né? O que dá sustentabilidade a determinados movimentos é justamente o apetite dos investidores. Né? E aí tem alguns pontos que eu trago, né, nas aulas, que é justamente momentos de euforia e momentos de pânico. O momento de euforia é quando a gente tem um mercado em alta e subindo, e ele entra em tendência e a tendência se persiste. O momento de pânico, né, ele é caracterizado por momentos de queda acentuada, que o mercado entra em tendência e o pessoal vai, né, a parte do princípio que o pessoal está desfazendo das ações, mas não, a gente pode ter as agressões de quem quer apostar, né, para quem quer investir e lucrar na queda também. Mas por conceitos base, né, do mercado, né, a euforia é o pessoal comprando, adquirindo mais ações. O pânico é o pessoal desfazendo dessas ações. Eu coloquei até um gráfico lá com uns emotion, né, com as carinhas demonstrando o pessoal que está comprando melhor, o pessoal que está comprando pior, o pessoal que compra no final do movimento de alta. Você fala apostando também, não? Hã? Você fala apostando também? Porque acaba aposta não como jogo, né? Porque todo investimento que você faz, você está acreditando, né? Só para mudar a palavra, né? Para não ficar caracterizado como jogo. Acho que essa questão do fluxo, ela confunde muito, né? Quem já usa e usa mal, usa errado. Exato. E quem está querendo aprender. No que tange ao que é o fluxo. Exato. Né, assim, o fluxo entrou um lote gigante aqui, sim. Pronto, isso é fluxo. Qual que é a definição que eu uso para fluxo ou não? Exato. E assim, o importante dessa parte do fluxo, dessas aulas que você viu,
é que o mercado ele é um coin flip, né? Ele é 50-50. Sim. Ou o mercado vai subir, ou ele vai descer, ou ele vai cair. Não tem outra alternativa. Ele nunca vai ficar parado no mesmo tipo, a não ser Sim. que não haja negociação nenhuma. Mas não acontece. Não acontece. Por mais que ele se movimente, ele vai subir congestionado, mas ele vai cair congestionado. Não vai ficar parado. Se parar é porque não é comercializado, então não existe trade nele. Exato. Então o mercado vai se mover. Mas quando ele se move sem fluxo, o que acontece? A tendência é que o movimento seja fraco, seja fragilizado. Né? Então, ele caiu sem fluxo, qualquer agressão mais forte que venha de compra, ele vai fazer o preço subir. Exato. E quando você utiliza, ou seja, ele é 50-50, certo? Então ele vai subir ou ele vai cair. Só que quando você coloca um limitador, ou seja, quando você coloca um stop, e o stop ele é sempre menor do que o alvo, Sim. Se você tenta no movimento sem fluxo, a possibilidade do seu stop ser atingido primeiro é maior. Por quê? Porque ele é menor. Então, assim, a frequência de movimentação para atingir ele é menor. Exatamente. Então, quando você coloca o limitador de perdas, ou seja, quando coloca o stop, você já coloca as estatísticas contra você. Exato. Então, assim, você não tem mais um 50-50, você já tem um 70-30, vamos colocar assim. Exato. É por isso que momentos de fluxo, que a gente fala muito, né? Que quando você dá preferência em operar momentos de fluxo, aumenta a chance de você acertar o trade. Não quer dizer que vai ser um trade bom. Não significa que vai dar alvo, mas pelo menos porque quando vem o fluxo, você desloca o preço, como o seu stop, né, é mais curto perante o alvo, você consegue administrar aquela operação para tirar o risco dela. Então isso é importante, isso aí é primordial. Né? A gente faz muita comparação em relação a outros tipos de investimento. Você não vai fazer um outro investimento, qualquer investimento fora da bolsa, por exemplo, no qual você tem um risco extremamente superior perante o que você tem de retorno desse investimento. A bolsa de valores é investir. Por mais que a pessoa vá realizar, né, o scalp, às vezes o pessoal, né, confunde muito isso. Não, eu sou scalper. Não, você não é scalper, você está investindo de forma mais rápida. Né? Você está investindo para poder pegar pequenas variações de preço. E se você está topando sempre um risco mais alto do que a probabilidade de retorno desse investimento, a chance de você não ter sucesso a longo prazo é elevadíssima. Principalmente porque o mercado não trabalha em fluxo o tempo inteiro. Né? Foi algumas estatísticas que eu até trouxe. E se ele não trabalha em fluxo o tempo inteiro, aumenta a chance de topar. E seu stop é menor, sempre menor do que seu alvo, Exato. Então quando você opera em momentos em que não tem fluxo, Exato. você tem a maior chance de se tomar de ter um prejuízo. Exato. Então, para que serve a leitura de fluxo? Primeiro, para você conseguir entrar em momentos em que o mercado já de início, vamos colocar assim, vá a seu favor e você consiga, pelo menos, diminuir o risco, tirar o risco dessa operação. Exato. Ou seja, você precisa de entrada de fluxo para quê? Para que você consiga zerar, pelo menos, ficar no 0 a 0. Isso não quer dizer que foi estopado, mas seu risco está no 0 a 0. Aumenta a probabilidade do movimento se persistir. Exatamente. E você precisa dar continuidade desse fluxo para quê? Para você conseguir ter uma qualidade de alvo, ou seja, você conseguir ter um lucro interessante para aquele risco que você tinha inicialmente, que já nesse momento já está zerado. E isso que você falou, que é uma concepção correta do que é fluxo, que é a continuidade dessa demanda. O pessoal demandando cada vez mais, precisa de mais, por quê? O pessoal está querendo investir ou desfazer das suas posições. Então, é importante a gente entender que um fluxo isolado, ele acontece o tempo inteiro. É um investidor lá no fundo do Brasil mandando uma ordem de 100 contratos, por exemplo, uma ordem de 20 mil ações, né, numa ação, por exemplo, vai causar um deslocamento de preço? Vai. Ele é sustentável? Se não se persistir aquela agressão, o preço tende a ficar estagnado, ou seja, você entra numa operação, ela não evolui a seu favor, e aí acabou o fluxo. Sem fluxo é o que a gente acabou de falar. Aumenta a chance dele de retornar e pegar seu stop. Então, o fluxo, de forma propriamente dita, é a continuidade das agressões. Agressões isoladas, elas são perigosas, né? Porque ela traz um alerta para o investidor de tipo, olha, o pessoal está querendo agir aqui. Só que às vezes é isolado. Às vezes é um próprio investidor que tem um capital maior por trás e ele vai voltar a agredir durante o dia ou nos próximos dias, mas naquele momento ele só quer mandar aquela agressão e pronto, acabou. E ela não se persiste, ninguém compra a briga, né? Isso é importante a gente compreender. Né? Quando você tem um movimento significativo de preço, que é o que traz, né, os lucros nos objetivos, né, nas nossas operações, é porque você não tem ali um investidor agindo. Muito dificilmente a gente consegue ter um investidor, aí quando nós estamos falando de um investidor, é uma pessoa física ou um PJ apenas sustentando o movimento. É todo um conjunto de vários investidores acreditando que naquele momento
é um ponto bom para entrar. E se ele não entrar, ele vai entrar atrasado. Então é o que eu trouxe, né, nas aulas em relação à corrida dos investidores pelo melhor tick, pelo melhor posicionamento. É aquela questão, né? O cara comprou, deslocou o preço. O cara que está querendo comprar, ele pensa assim, pô, se eu não comprar agora, esse preço vai andar, vai andar, vai andar, vai andar, e eu vou entrar atrasado. E se não persistir depois? Então deixa eu garantir aqui agora. Aí vem a necessidade da urgência, porque o cara fala assim, então deixa eu garantir aqui. E esse cara tem muita grana, então o fluxo persiste, que vem um, vem outro, vem outro. Tirando isso, o preço fica... E é um jogo de xadrez. Quando esse fluxo não permite, o que aconteceu com aquela entradinha de fluxo rápido, passageira, momentânea que houve antes? Ela moveu o tick, ela deixou o preço mais caro. Sim. Se ela deixou o preço mais caro e não teve continuidade, do outro lado, esse preço já ficou interessante para quem está buscando a venda. Exatamente. Então, se o preço, entra o preço sobe e acaba o fluxo de compra, ele colocou o preço num ponto onde fica melhor ainda para quem ou já está vendido aumentar a sua posição ou entrar numa posição de venda. Sim. Ou seja, se o fluxo de uma ponta não persiste, o outro entra com agressão para empurrar e com a venda dele, o preço cai. Exato. Então, é essa queda de braço que acontece. Então, se o preço sobe e continua subindo, é porque alguém comprou e continuou comprando. Sim. Mais forte de quem está querendo vender. Mais forte do que quem está querendo vender. Exato. E se ele para de vender, para de comprar e cessa totalmente as compras, esse fluxo de compra acaba, o preço está totalmente interessante para quem está buscando uma venda ou para quem já está vendido e quer melhorar a posição dele. Exato. Então pode entrar. Tem aquela questão de quem comprou também lá no fundo, já viu que o fluxo acabou, já falou, opa, o movimento tem que encerrar. Então é toda uma dinâmica que são milhares de negócios. A fraqueza de um lado favorece a força do outro. O investidor da outra ponta vai detectar que os investidores que estão comprando aqui não estão com tanto apetite assim para levar esse preço adiante. Não são tão fortes assim para brigar comigo, que eu tenho muito mais contratos, muito mais ações para negociar. E favorece a mim que fez o preço subir, agora eu vou vender no preço mais barato. Isso acontece, a gente vê muito isso em momentos, por exemplo, de congestão de mercado. Você tem uma congestão, bate no fundo dessa congestão, entra um fluxo de compra e continua. Chega no topo, o fluxo cessa. Volta tudo de novo e chega... Aí entra um fluxo contrário de venda, segura no preço e afunda o preço novo. Exato. E fica no ping-pong. Bate no topo, bate no fundo. Bate no topo, bate no fundo. E geralmente nas extremidades, que é onde você tem maior presença de fluxo. Porque é o pessoal apostando, tipo assim, não, agora vai romper. Aí volta no que a gente acabou de falar. Se eu não comprar agora, esse preço vai romper nessa congestão e vai embora, e eu vou ou perco o movimento, ou eu vou perder ali aquele time correto. Só que tudo a gente tem que compreender de forma bastante clara que quem faz o preço movimentar é o institucional, não é o PF, não é a pessoa física, não é o varejo, não é o pequeno investidor, muito menos o médio investidor. O médio investidor pode conseguir fazer ali uma locomoção de preço até fazer um movimento, mas ele não se sustenta na tendência. Quem traz um movimento de tendência, que você vê o preço se movimentando, entrando em tendência, corrige e volta a subir ou volta a cair, não importa, é o play institucional. Ele que tem grana suficiente para poder dar sustentabilidade e força naqueles movimentos. E é importante, né, a partir desse princípio, a gente compreender, justamente na aula do livro de ofertas, eu falei sobre isso, em questão à liquidez. O nosso mercado é muito pequeno, o nosso mercado não é líquido o suficiente para a atuação dos grandes investidores. Então, muitas vezes você vai ver, né, visualizar o investidor institucional, ele agindo em determinado momento do dia, forte, mas ele não está fazendo trade, day trade. Ele está simplesmente ajustando, né, determinada posição, ou abrindo, começando a abrir, não dá para a gente saber, né, determinada posição dele de dias anteriores. Porque vamos pensar, um investidor que tem 500 milhões de reais para operar em um ativo apenas, né? Se a gente for analisar, por exemplo, vamos falar de Petrobras. Petrobras movimenta em média por dia 1 bilhão por dia. Se um investidor quer comprar 500 milhões de ações, né, tem um fundo de investimento que ele quer comprar ali, né, na Petrobras, vou falar apostar, né, em Petrobras na alta, né, visualizar uma perspectiva futura de alta, 500 milhões de reais ele não vem em um dia só comprar. São vários dias que ele vai ficar comprando, por quê? Se ele vier sozinho, representa 50% do volume financeiro que Petro movimenta no dia. Então ele não pode se expor dessa maneira, né? Por quê? Senão ele vai trazer liquidez, ele vai trazer, né, um alerta para quem está da outra ponta querendo vender, que está com uma visão, uma perspectiva, né, um desejo totalmente diferente. Então
a gente tem os momentos de fluxo no dia, que, vamos falar assim, para o day trader, né, é quando esse investidor está ajustando a sua posição. Esse cara vem, por exemplo, dos 500 milhões, ele vai dar início a essa operação durante uma semana. E aí ele vem cá e compra 100 mil hoje, 100 mil amanhã, daqui 2 dias ele compra mais 100 mil e ele vai fazendo o ajuste dessas posições dele. A hora que esse cara entra para poder dar o início, dar o start dessa posição, que é o que faz a ação se movimentar. E pode-se criar um alerta em relação a outros que também estão querendo, e nós temos aí um movimento de fluxo contínuo. Só que é importante a gente visualizar quantos e quantos dias que nós temos o mercado com fluxo forte. Nós temos a maioria dos dias o mercado mais lento. Frações de tempo dentro do dia, né, que nós temos o mercado mais agitado. Né, que aí quando eu trago, né, durante todas as aulas aí, essa compreensão dos horários bons para se operar. Né? Quais que são os melhores horários que tem fluxo? Na parte da manhã, a hora que o mercado abre, então você tem ali a maior parte dos players fazendo a corrida pela melhor cotação, pela melhor liquidez ali, você tem o spread do play institucional, né, que é importante a gente compreender isso. Então eles vão agir com maior, né, com maior agilidade, com maior, né, pressão, né, no início do dia, ok? E depois fica quieto, meio-dia fica quieto, 1 hora da tarde fica quieto, 2 horas da tarde fica quieto, volta o fluxo lá para as 3, 4 horas, dá um pico de fluxo, o pessoal ali ajustando as posições do dia da maneira que se movimentou, né, durante o próprio dia em relação, né, aos posicionamentos futuros, e depois para. Então, por vias normais, por vias médias, por média, né, de negociação, a gente tem apenas 4 horas no dia que nós temos fluxo significativo. Força, né, os investidores com apetite, dentre 9 horas, ou seja, nós estamos falando que durante 60% do tempo o mercado não tem fluxo e tem fluxo durante 40%. Aí, isso é importante a gente compreender que se você opera o tempo inteiro, se você fica caçando lote aleatório, agressão grande aleatório o tempo inteiro, você tem 60% de chance de cair, né? Não é o 50, como é que o 50-50 já não encaixa aí, né? Você já tem 60% de chance de cair no movimento no momento que o mercado não tende a continuar, do que cair no movimento que o mercado tem fluxo suficiente para causar, né, a locomoção e o consumo do book. Isso é importante. Eu acho que uma coisa que normalmente acontece, e é até compreensível essa questão, porque a gente fala tanto institucional, que alguns vamos dizer assim, tentam rastrear e seguir um player, por exemplo, porque esse player é um player forte. Sim. Igual, por exemplo, em alguma aula, em algum off, algum outro lugar, a gente pega e fala, não, ó, tal player é bom, ele sabe, e normalmente ele fica sempre bem posicionado em tal ativo. Sim. Pode acontecer da pessoa falar assim, não, então, na hora que ele comprar eu compro, na hora que ele vender eu vendo. Criar um viés. Criar um viés em cima disso. Só que assim, o Thiago frisou bem essa questão do posicionamento dos players e a hora da atuação deles, porque assim, vamos colocar um exemplo. O Bradesco quer o índice, se o índice terminar hoje num range de 100 pontos, 200 pontos, no 90 mil, por exemplo, para ele está ótimo. Está na posição dele, aquilo ali que ele quer manter e pronto. E o índice eventualmente caiu um pouco mais na abertura. O Bradesco começa a comprar, e para poder melhorar o posicionamento dele, para quando sair o ajuste, ele manter aquela posição que ele queria antes. Sim. Só que eventualmente aconteceu alguma coisa e houve um movimento inesperado do mercado e o preço, vamos dizer assim, caiu mais, afundou mais. O Bradesco vai comprar mais, feito um louco, para poder manter aquela posição dele? Primeiro que a gente não sabe qual que é a posição. Não tem nem ideia para saber. Mas, qual que é o prazo desse investimento? Mas assim, qual que é o prazo dele? Então, assim, se um institucional sai negativo, o que eu quero dizer assim, se um institucional sai negativo num dia ou negativo em outro, acaba que é irrelevante. Esse sair negativo, a gente está falando de muita coisa para uma pessoa física. Só que é algo que a pessoa física, se ela tentar fazer, ela não aguenta. Sim. Então, assim, ele tem sempre mais recursos por trás. Ele consegue se posicionar e suportar um prejuízo de um dia, por exemplo, por conta de uma eventual notícia que não esperava. Um mês, 2 meses. Só que a pessoa física não conhece. Então, assim, não tem como você tentar seguir esse fluxo do institucional por um player só. Exato. Ou por uma movimentação. Por exemplo, acontece muito de você ver o pessoal operando, né, fluxo. Aí fala assim, comprou, tal player comprou 100, tá zerando, comprou tá 200. Não tem como. Você não sabe por que está fazendo aquilo, você não sabe se é só... Se é o mesmo, e outro, se é o mesmo, né?
Exatamente. Essa questão Exatamente. é uma situação que eu falo muito durante a aula, as aulas, né? Que é, vamos colocar, é muita pretensão a gente virar e falar assim, o Bradesco está zerando, o Bradesco está comprando, o Bradesco está aumentando a posição, o Bradesco está estopando, não importa. Então nós estamos dizendo que Bradesco, a primeira ou segunda maior instituição financeira do país, no tamanho que é o Bradesco, só tem um investidor operando por lá que você vai conseguir identificar o que esse cara está fazendo. Bradesco, a quantidade de clientes, de fluxo financeiro que tem no Bradesco, no Itaú, vamos colocar assim, num banco, né, numa mesa institucional, ele é bastante superior se juntar todas as corretoras que nós temos aí, independentes e ligados ao varejo. Se juntar todos os recursos financeiros que nós temos nas corretoras, né, hoje as principais, XP, Clear, Modal, Nova Futura, se juntar todo mundo, não bate o que o Bradesco tem de recurso. Por quê? É uma carteira de clientes imensa no Brasil inteiro que já vem de décadas e décadas e décadas. E outra, o Bradesco por si só, esses bancos, né, institucionais por si só, eles não direcionam os seus clientes para operar diretamente na Bolsa de Valores, como as corretoras de varejo fazem. O que esses institucionais fazem? Se o cliente quer investir na Bolsa, ele vai encaminhar esse cliente para um fundo de investimento do próprio Bradesco. E aí você tem aí um fundo de 1 bilhão de reais, 10 bilhões de reais, 50 bilhões de reais atuando no mercado. Então esse cara, se ele fica negativo hoje, um fundo, né, vamos falar uma das dezenas e centenas de fundos que nós temos institucionais. Se esse cara ficar negativo esse mês que vem, 2 meses seguidos, tanto faz. Porque o posicionamento dele tá para meses, anos. A gente tem que entender que o institucional está sempre posicionado. Tudo que ele faz durante os dias é manutenção dessas posições. Então a gente tem que compreender... E no day trade, você pode conseguir ou não identificar, explorar um movimento uma atuação forte dele, acabou. Naquele dia. Se ele está zerando, se ele está comprando mais, se ele está estopando, pouco importa. O que importa é uma instituição forte, que tem muito capital por trás, né? Todas as outras, né? Principalmente quando vem de uma corretora estrangeira, né? Pela própria Bolsa de Valores, ela já tem os comunicados dela, né? Que o estrangeiro, todo o volume financeiro que nós temos hoje no nosso mercado, 50% a 60% aí vai ser sazonal, né? Porque aí vai depender da economia lá de fora, enfim, para esses investidores estrangeiros estarem atuando aqui, 50% a 60% do nosso volume financeiro depende do lado de fora. Tanto que 10,5 quando abre lá fora, é aquela loucura que o mercado, aí o mercado tem fluxo mesmo, porque é a hora que quem manda está chegando. Né? Quem tem grana mesmo, está chegando para poder fazer manutenção das posições. Não está chegando aqui para fazer day trade. Né? O que a gente faz no day trade é atuar, possivelmente antecipar a atuação desses players, que aí você aprendeu, né, durante as aulas, regiões de negociação, o que está prevalecendo ali, se naquela região prevalece mais compradores ou vendedores, né, você vai conseguir antecipar a atuação, né, desse possível investidor, desse possível institucional, desse fluxo, né, consistente em momentos às vezes de rompimento, em falsos rompimentos, você tem os contrafluxos, né, que foi que eu demonstrei, então você consegue antecipar essa atuação. A antecipação tem seu risco. Porque se ela não se confirmar... Seu stop está frágilzinho lá ainda. Se ela não antecipar, já era. Corre o risco, aumenta a chance de você ser estopado. Mas se ela se confirmar, a antecipação ela é boa, por quê? Porque a hora que vem um fluxo, você já está posicionado, e aí o preço vai embora e vai embora rápido. E aí vem um trade. Muito bom. Exato. Então tem um risco, tem os prós e tem os contras da antecipação. Ou você pode atuar a hora que esse cara estiver atuando. Esses caras, né, estiverem atuando. Por quê? É a hora que tem força suficiente, dinheiro suficiente para causar o consumo do book de forma representativa. Qual que é o pró? Porque você está esperando uma confirmação e você vai atuar, aumenta a chance do preço continuar seu movimento e ter aquele fluxo persistir e aí te dá seu alvo. Ok. Qual que é o contra? O contra é aquele fluxo não persistir. E aí você espera a atuação, age. E aí o que o preço faz? O fluxo não persiste e ele volta e te estopa. E que é o que acontece a maior parte das vezes. Por isso que eu falo muito como é que é disseminado hoje essa identificação do que é fluxo ou não, como é que ela é totalmente errada, porque você tem de forma estatística, e aí nada melhor do que comprovar por números, né? É aquela situação que eu mostrei, por exemplo, em quantidades de momentos de fluxo do mercado.
momentos de atenção do mercado. Né? A gente não pode nem chamar de momentos de fluxo, porque o fluxo é quando ele persiste. Ou quantidade de vezes que nós temos um momento no mercado com forte agressão, acima do normal, né? E com qualidade, seja na compra, seja na venda. Ela pode ter sido causada por um player, ou por poucos players que aquele fluxo não se persiste. E isso acontece 60% das vezes. Só que no meio do que você falou... É o mais perigoso. Né? No meio do que você falou, tem algo que a pessoa pode pensar também, que é assim, pô, mas quando acontece essa atuação, por mais que seja isolado e não tenha continuidade, o preço se move a favor, então eu posso encurtar o meu alvo. Sim. Então eu posso entrar e sair rápido no alvo, porque se move o preço, mas move pouco, então esse pouco pode me satisfazer. E já que sem fluxo ele aumenta a chance de me estopar, eu vou aumentar o stop e deixar o alvo. Então eu pensando dessa forma, então eu não vou conseguir ter um alvo longo, porque pode ser só uma atuação curta. Se acontece mais vezes durante o dia, então o que eu faço? Eu coloco um alvo curto, porque moveu, eu já estou ali no meu alvo. Sim. Só que esse alvo curto, se eu entrar com um capital pequeno, não vai me dar satisfação, não vai dar lucro interessante. Eu só consigo ganhar grana se eu entrar pesado. Então eu entro mais pesado para poder pegar um alvo curtinho, daquele do fluxozinho ali. Um momento, né? E para ter mais segurança eu deixo um estoque maior, porque vai que, né? Traduzindo, o que você está fazendo? Você está entrando mais pesado para tentar pegar um alvo pequeno e está topando um risco maior do que o lucro que você pode ter. E voltando àquela analogia de investimento, você iria pegar e fazer isso com qualquer outro investimento? Tipo, topar um risco superior que você pode ganhar? É um 3-1 ao contrário. Né? E qual que é a outra questão? Que quando você consegue fazer isso, e tem muita gente que trabalha com essa linha de raciocínio, se você entra em todos esses pontos onde tem aquele fluxozinho, entrou um lote isolado, mas pelo menos andou 2 ticks, 3 ticks, tudo e vai. Você consegue melhorar a sua taxa de acerto operacional. Porque se ele anda um pouquinho, você já coloca no 0 a 0 de stop, 0 a 0, taxa de acerto. Sim. Então você consegue ter uma taxa de acerto alta fazendo isso. Só que você nunca vai conseguir pegar um trade de qualidade porque o seu alvo é muito curto. Primeiro, você já tem que deixar ele lá. Exatamente. O seu alvo é muito curto, então quando você pega um alvo, por exemplo, ele é curtinho, vamos pegar um ativo, vamos colocar como 2 centavos numa ação. 2 centavos numa ação, 1 centavo na ação. Entrou, pegou 1 centavo, beleza, peguei 1 centavo. Só que quando você toma, quando você erra, quando você perde quanto? Perde 3? Então, assim, você vai ter que acertar quantas vezes? No mínimo 80% para você começar a ganhar. Aí entra outra questão, porque aí tem a questão dos custos também, né? Porque quando você ganha menos. Quando você perde mais por causa do custo. Então, assim... E quando você ganha, ainda tem imposto de renda. Quando você ganha, tem imposto de renda. De forma prolongada, para você conseguir ter resultado dessa forma, você tem que ser espetacular. Impecável. Isso eu estou falando de taxa de acerto 98%. 90, não, para 90, vou colocar assim, 90 para sim. Olha, tô ganhando grana. E 90 dependendo do tamanho que você perde quando você erra. Exato. Porque por mais que tenha uma taxa de acerto de 90%, se o seu stop realmente for muito longo, um stop que você toma, mesmo com a taxa de acerto de 90%, você não consegue fazer dinheiro. Isso não vier spread. Isso se não tomar spread. Então, assim, leitura de fluxo, interpretação de fluxo. Isso que a gente está falando é o quê? Entrada de fluxo, continuidade do fluxo para buscar um alvo longo para ter uma qualidade do trade, porque você está com um stop mais curto do que esse alvo. Precisa pegar um movimento de qualidade. Quando a gente entra, é importante a gente compreender que nós temos algumas diferenças em relação à atuação, se é o scalp, se é a tendência, se é swing trade, se é position trade, não importa. Nessa parte de leitura de fluxo, tudo que a gente quer é que os players continuem. Você quer comprar, que os players continuem comprando e leva embora. Pô, mas eu vou entrar e vou sair logo depois para... vai que eles não compram, então já estou começando a trazer um sentimento de medo, de receio, de não continuar. Ele está prevalecendo a minha capacidade técnica. Então, a primeira coisa é, então estou precisando melhorar minha interpretação técnica de como que o mercado funciona para me fazer melhores investimentos. Então, vai estudar mais. Vai estudar mais, compreender melhor o fluxo. Por quê? Quantos momentos, seja índice, dólar, ação, opção, não importa, que você tenha uma entrada de fluxo no mercado, que é a hora que ele está favorável, para poder você operar. O grande problema, a grande chave,
né, das pessoas compreenderem essa parte de fluxo é que a pessoa que faz day trade, por exemplo, né, ela acha que tem trade toda hora. Ela acha que tem movimento toda hora. Tem dias para quem faz day trade que não faz trade. Seja o cara que faz scalp. Tem dia que não está favorável. Tem dia que você erra o time. Então é importante a gente compreender que, vamos supor, se às vezes eu perdi o time daquele movimento, eu tenho que esperar o próximo, pode ser que ele não venha. Até mesmo para o scalp. Se for um dia que um dia fraco, que os players ali não estão, se os institucionais não estão agindo naquele dia, se eles não estão investindo naquele dia, significa que a chance de eu ter um movimento significativo, seja para o scalp, diminui consideravelmente. Então aumenta a chance de eu cair no momento que o mercado está no limbo, ali, está ali na inércia, que não vai para lado nenhum. Se ele for, é uma consequência. De todos, né? O que mais precisa de precisão, mas é o que mais precisa acertar o ponto. É precisão, é o time, né? Acertar o time. É o scalper e micro-scalp. Por quê? Porque aí sim o stop é muito curto. Né? Então você tem que entrar no ponto em que realmente só tenha fluxo. Por quê? Porque senão, qualquer ruído, qualquer suspiro, você está fora. E como é um gráfico mais sensível, a sensibilidade do que é fluxo ou não, ela também fica às vezes distorcida. Por quê? Foi o que eu trouxe de estatística. Né? E que você, né, se você compreendeu ali, a partir do momento que você pega a plataforma, você pode ir lá e fazer esse estudo. Pega o dia, coloca um gráfico de candle ali, por exemplo, né, para poder ver a hora que acende, que tem vamos supor, compras ou vendas, né? Onde é que tem qualidade, tem fluxo. Então, o seu candle ali vai acender. Beleza. Pega ali dos últimos 3 meses. Você já vai ter uma amostragem ali de milhares de candles. Né? Por dia ali você já tem 590. Né? Em uma semana tem 2.700. Se você pegar 3 meses, vai passar de uma amostra de 20 mil. Vamos colocar assim. Né? Ok. E aí vamos colocar da seguinte forma. Né, você vai lá e vai fazer um estudo toda vez que acende ali aquele candle, aquele momento, né, que está tendo um fluxo forte de qualidade, independente se é compra ou se é venda. Agora, faz um estudo de quantas vezes ele se persiste. Então, se você está trabalhando numa frequência tão curta, que é o scalp ou o micro scalp, o que vai acontecer? Você vai ter sensibilidades de agressões fortes, uma a cada 10 minutos. Então acontece o tempo inteiro no mercado. Então isso, para o scalp, se a pessoa é ansiosa demais, veio compra, ela tá vindo compra, eu vou comprar. Só que aumenta a chance dela cair na amostragem que não se persiste. Então quem leva o trade, isso é importante a gente compreender. Quem que te dá o trade de fluxo, por exemplo, no scalp, se eu vou trabalhar numa frequência ali de movimentação, na velocidade de movimentação do 1 minuto. Então eu quero fazer ali um trade rápido, não é um trade curto. O trade curto acaba sendo uma consequência do scalp, porque a maioria dos movimentos curtos, né, dos movimentos rápidos, eles não se locomovem muito. Mas scalp é um trade rápido. Então eu posso ter um trade, por exemplo, no índice, vamos falar assim, posso ter em um candle do índice o mercado movimentando 300 pontos em um candle. Tem um fluxo forte ali naquele momento. Aí eu vou lá e coloco o alvo, igual você deu o exemplo, coloco o alvo de 50 pontos. Não, eu sou scalp, eu só tenho que pegar 50 pontos. Aí vem um fluxo de 300, você fica chupando o dedo, né, e perde quantos stops um movimento de 300 iria te pagar. E aí o aluno que assistiu a aula de fluxo deve estar se perguntando do que esse cara está falando, de tempo gráfico. Não, eu passei, não. Eu cheguei a demonstrar, fazer uma parte em relação a frequências do fluxo. Porque aí, o que a gente tem que compreender quando a gente vai analisar o que realmente é a leitura de fluxo, que são os momentos do mercado que nós temos aí, de acordo com o ponto de vista que você quer. Eu quero analisar o fluxo do dia. Então, o que eu vou visualizar? Coloco no gráfico lá, eu coloco no dia. Por quê? Não tem como analisar o Times e Trades inteiro do dia. Eu vou ler todas aquela informação do Times e Trades? Não, o que importa para mim é o resumo. Teve muito mais comprador ou muito mais vendedor? O pessoal negociou muito acima da média ou abaixo da média, para mim poder ver o que é fluxo. Então vai depender da frequência que eu quero analisar. Só que o principal ponto em relação a isso é a percepção do fluxo justamente de acordo com o que você vai fazer. Se eu quero fazer um trade de scalp, eu não posso analisar o próprio fluxo ali momentâneo. Eu preciso analisar uma concepção maior, porque é ela que faz o preço se locomover o suficiente. Foi o que eu trouxe. Quem dá o trade do scalp é um movimento, por exemplo, dos 5 minutos. São vários momentos de 5 minutos com fluxo que vão causar o consumo do book
para poder me dar meu alvo, né? Foi isso que a gente acabou, né, demonstrando em relação à frequência de tempo de agressão, não frequência gráfica, né? O gráfico está ali apenas como referência de movimentação, ele só vai servir para isso, né? A gente nem aprofundou em como ler gráfico, nem nada disso, porque a intenção, né, nessa primeira parte aí do módulo avançado, ok, da leitura de fluxo, é saber identificar os momentos que o institucional está agindo. Esse é um fator fundamental para a gente ter sucesso a longo prazo. E, interessante se eu esperar o institucional agir, pode ser que esse fluxo não se persista. Mas meu stop está lá para me proteger. Mas a hora que ele se persistir, eu consigo pegar um movimento significativo e talvez até sustentável para me levar um trade para tendência, ou que seja aí um trade de swing trade, né, para poder levar para outros dias. Mas a hora que esse pessoal está agindo, que é o que tem força. Né? E existe também uma tendência de quem trabalha especificamente só com a parte fluxo, né, de trabalhar muito a questão do momento. Não é só o momento que importa, só o momento que importa. Sim. Por quê? Porque, pensa comigo, vamos supor que houve uma entrada de fluxo agora, forte, e entrou, a pessoa entrou no trade e continuou, está no trade ainda, o mercado foi. Esse fluxo de compra cessou por um momento, parou. Quem estava comprando parou de comprar e parou. Significa que vai voltar a comprar de novo? Significa que esse movimento vai persistir? Não sei. Eu sei que como estou baseado só por essa análise de fluxo, só por esse momento do fluxo aqui, quem faz isso só do momento, para ele o trade acabou. Pode ser ou não um scalp, né? Que é aquela operação que entrou rapidão ali, já saiu, beleza, esse aqui, beleza. E já complica um pouco mais para quem faz isso e quem pensa dessa forma, poder trabalhar numa tendência, por exemplo. Porque se ele trabalha só quando ele está vendo aquele movimento da agressão ali, na hora que esse movimento cessa, para ele o trade provavelmente já acabou. Só que andou muito pouco. Só que andou muito pouco. E em uma tendência, o que é mais comum acontece essa entrada de fluxo, esse fluxo tem continuidade, movimenta o preço e em um momento para. Passa 1, 2, 3, 4, 5 minutos, o tempo aí é irrelevante, varia, não tem como saber, mas passa um tempo, acontece a mesma entrada de fluxo que aconteceu antes, para a mesma direção. Então, assim, isso é o quê? É o fluxo aquele inicial que você está tendo uma paciência maior para ver se o fluxo persiste depois. Exatamente. Por quê? Porque às vezes a pessoa está muito presa àquele momento. Né? E por isso que acho que é por isso que é tão difícil a gente encontrar alguém que fala assim, não, eu opero só por leitura de fluxo, só por análise de fluxo, e trabalha com tendência. Exato. É muito difícil, normalmente é só scalp, micro scalp, não, porque é rapidão, é só entrar aqui e sair. Só quero aproveitar aqui o pequeno momento. Só esse momento. E aí é o problema, porque pequenos momentos você tem o tempo inteiro. E outro, né, porque o melhor de todos os movimentos é justamente esse que tem continuidade depois. Ele entra, tem continuidade, cessa um pouco, depois entra de novo. Por quê? Porque isso é o que faz grandes movimentações de preço. Exato. Né? É o que dá grana, né? É o que a gente já falou em diversas oportunidades, que querendo ou não, o trader da tendência ele ganha mais dinheiro que o trader do scalp. Né? É uma consequência. Porque, por exemplo, vamos falar do dólar. Um trader de tendência que pega um determinado momento de fluxo e que tem a paciência para ver se esse fluxo se retoma, né? Que às vezes pode demorar 10 minutos, 15 minutos, mas pela frequência que ele está trabalhando, é o que ele tem que ter de paciência mesmo. Então ele pega ali um trade e está fazendo, né? E pega 20 pontos no dólar. Quantos trades, sem errar, mantendo em alta performance, um trader de scalp vai ter que fazer para fazer os mesmos 20 pontos que essa pessoa fez? Aí entra a contradição que às vezes a pessoa pensa assim, não, mas o cara do scalp, igual você falou, né? O cara do scalp, ele entra mais pesado porque ele vai trabalhando... Não, quem falou? Quem disse? O cara de tendência, tudo que ele pode vir fazer aqui, por exemplo, eu tenho 2 oportunidades no dia. Então, quando vem o fluxo, ou quando eu vou tentar antecipar ele, eu entro pesado. Pra quê? Porque se pegar, eu vou ganhar grana, que é a hora que eu tô precisando do movimento. O cara do scalp, ele não pode entrar tão pesado, por quê? Porque senão ele tem um tiro no dia só, ele tem uma oportunidade. Então ele acaba diluindo a mão dele, pra quê? Pra ele ter fôlego para operar, acabar acontecendo 1, 2, 3, 4 stops, né, que podem vir, e depois ele pegar os outros trades que faltam para ele, né, conseguir lucrar. Então acaba que essa questão de o cara do scalp trabalha mais pesado que o cara da tendência, isso aí é uma fábula, isso não existe. Né? Isso é tudo planejamento financeiro. Depende do planejamento. Planejamento financeiro, não tem nada a ver. Né? Então eu posso vir, por exemplo, tentar pegar uma tendência macro do dia, que é trabalhar, por exemplo, pela frequência lá do superior, por exemplo, do 15 minutos.
Então eu só faço uma operação por dia. Então eu fico o dia inteiro parado, esperando, 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 esperando. Enquanto isso, o cara do scalp tá lá, tradando, 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 tradando. Não tô falando de uma maneira, vamos colocar assim, pejorativa, como se o cara do scalp fosse ruim, né? Não. Mas o cara da tendência, ele tá lá só esperando o melhor momento, a hora que tem fluxo de verdade. A hora que tem fluxo, a hora que tem, ele age. Aí esse cara vai lá e pega 30 pontos no dólar. Fez uma operação, beleza. Só que a hora que ele entra carregado. Por quê? Ele não pode entrar pequeno e pegar um bom movimento que ele está esperando com a mão pequena. Não vai adiantar, não. Não vai adiantar. Né? Aquilo ali não vai dar gordura, não vai dar financeiro para ele, evolução para ele. Aquilo ali é ruim. O cara do scalp, ele também não pode entrar alavancado demais, porque com um stop ele já toma um prejuízo que machuca. Então ele tem que diminuir, acaba tendo que diminuir a mão para ter mais fôlego, para usufruir das oportunidades durante o dia. Então já é planejamento financeiro, não condiz em relação ao caso você esteja pensando, tipo, o cara do scalp ganha mais porque ele entra mais pesado. Não, uma coisa tem nada a ver com a outra. Né? Só que o que a gente tem que compreender nessa primeira parte, né, da parte do módulo avançado, é que quem faz o preço movimentar é quem tem grana. Quem tem grana no mercado não é a grana para fazer aquele respiro do movimento, aquele espirro, né, que o mercado faz. Tipo, você está ali operando, o mercado faz assim, ó, dá um tiro para cima. Aí você fala, porra, tem fluxo. Não, esse cara só mandou a boleta. Apertou o botão errado. Mandou lá, beleza, comprei. Vamos pensar numa concepção superior. Por exemplo, o cara que tem 10 milhões, o investidor, né, vamos colocar um institucional que tem hoje, vai vir agir com 10 milhões de reais. Ok? Beleza. Aí tá num determinado momento que para ele, pô, em vez de eu entrar picadinho com 100 mil reais, aí depois durante o dia, passa 2 horas, eu entro com mais 100 mil, passa meia hora, eu entro com 100 mil, pô, nesse ponto aqui tá interessante. Esse, de acordo com minha visão a longo prazo, que é importante a gente determinar, não é para o day trade, o day trade é apenas utilizado pelo institucional para ajustes de posição, né? Ele vira e fala assim, uai, 10 milhões de reais aqui, nesse ponto aqui, para mim tá bom. Eu não vou comprar 100 para ver o que dá. O cara vai lá e manda 100 milhões de reais. Faz o preço assim, se locomover, dá um tiro. E para. Para ele, esse cara, ok. É um institucional agindo que ele volta daqui uma semana, bobear. E aí? Ele trouxe um fluxo momentâneo ali naquele momento. Ele trouxe um deslocamento de preço superior à normalidade. Ok? Só que quem fala que vai se persistir? Ele sozinho, dificilmente ele vai conseguir fazer isso. Então, identificar, né, igual a gente trouxe na aula de tipos de agressão e de formação de fluxo, e identificar a intensidade que o mercado está trabalhando. Isso é importante, porque senão a gente cai na aleatoriedade. Se eu operar a todo momento, eu já estou totalmente contra a estatística de funcionamento do mercado. Não é a opinião do Thiago, a opinião do Guilherme, a opinião da Recoprop. Não é. O mercado funciona assim. O mercado não tem liquidez para esses players agirem o tempo inteiro. Então acaba que quem dá o start no movimento é o institucional para ele chamar a liquidez, para ele poder chamar outros investidores. Então por isso que você vê, às vezes, respingos de fluxo que eles não se persistem. Muitas vezes os institucionais visualizando se naquele momento tem apetite de outros investidores querendo comprar aquela briga. A favor, não é contra. Ou até mesmo testar se naquele momento tem algum investidor querendo atuar de forma contrária. Porque é um jogo de xadrez, você não sabe do outro lado se o investidor tem mais grana que você naquele dia. E é importante determinar isso, que é no dia. Muitas vezes eu tenho um investidor de 500 milhões de reais, um fundo, que naquele dia ele só tem 100 mil reais para poder fazer de posição. Ele é um investidor forte, ele é uma corretora forte, ele é uma ponta de entrada, né, que a gente chama de porta de entrada de fluxo, de financeiro para o mercado, é forte. Só que naquele dia ele não quer operar. Ele quer operar daqui 2 dias. Se acontecer, se o preço chegar em determinado patamar, daqui 2 dias. Aí você tem um outro investidor, um outro player de toda a dinâmica que a gente tem no mercado, que naquele ponto para ele está bom, naquele ponto para ele está com vantajoso. Então é importante a gente compreender essa parte da leitura de fluxo, porque o fluxo é quando ele se persiste. Se ele não se persistir, significa que você só tem uma agressão momentânea, uma agressão isolada. Faz o preço movimentar? Faz. Só que se você for tentar aproveitar aquele momento, aumenta a chance de você ser estopado. Né? Então, compreender a intensidade do tamanho dos lotes. E também e no intraday, né, ter essa noção de que o Thiago falou, dessa questão do jogo de xadrez. Porque essa questão da atuação do institucional, ele muitas vezes ela é clara
e direta, Sim. é esse aqui mesmo que eu quero. É. E em outros casos, é para chamar a gente, é para chamar interesse do mercado, para ele ir na mão contrária. Eu falei isso, o mercado trabalha em cima de expectativas. Né? Ele quer, porque, por exemplo, imagine que vai ter uma notícia em que vai beneficiar muito o país, vai ser muito bom, vai ser tudo legal, e tem uma expectativa de crescimento maior para um setor, sei lá, alguma coisa assim, uma notícia boa. Fala um balanço do balanço. Todo mundo entra com a expectativa de que, não, você vai ter balanço, ou resultado positivo, deu lucro e tudo mais, pô, então vai ser bom pra caramba. E entra já comprando, vamos supor. E o institucional, ele entra comprando também. Se a pessoa está parada na empresa só naquele momento ali e vendo só aquilo ali, ela pode ter vamos colocar assim, um vislumbre de que, olha, estou no mesmo caminho com o institucional porque você está comprando, estou comprando também. Estou no mesmo lado dos caras. Exatamente. Só que muitas vezes acontece deles comprarem junto para ajudar a levantar mais o preço, atrair mais gente para a compra por conta de uma expectativa maior ainda de alta. Chega em determinado patamar, eles simplesmente começam a vender e passam de positivo para negativo, ou seja, de comprado para vendido. Sim. Então, por quê? Porque eles atraíram, chamaram mais investidores, trouxeram mais interesse e expectativa por aquela alta, só para melhorar o preço deles para na hora que for vender. Exato. Chamar a liquidez, né? O mercado, em circunstâncias normais, né, o mercado não tem liquidez para eles agirem. Então, os institucionais vão trabalhar em cima de expectativas. Né? Então, se você já tem uma expectativa, você está visualizando, né, uma expectativa clara do mercado, por exemplo, vamos falar assim, uma expectativa clara, índice 100 mil pontos. O que aconteceu? Bateu 100 mil pontos e em 3 dias, uma semana, caiu 10 mil. Em uma semana o índice caiu 10 mil, depois que ele bateu os 100 mil pontos, ele voltou lá para próximo dos 90 mil pontos. Por quê? A expectativa no mercado estava clara de, olha, vai bater os 100 mil pontos e vai embora. O próximo alvo, depois de 100 mil pontos, era 120 mil. Já era o que os analistas do mercado já estavam conversando sobre o índice bater 120 mil pontos. Então, vamos trabalhar com a expectativa e com a urgência, a corrida pela melhor cotação. Olha, se eu não comprar agora que está batendo 100 mil pontos, vai andar, eu vou entrar a 105, vou entrar a 110, eu vou entrando no final do movimento. Então, o que todo mundo vai fazer? Vamos comprar 100 mil pontos. Só que o investidor institucional falou assim, não. Quem faz o preço andar? Não vão comprar, não tem perspectiva para isso. Mas tem uma expectativa de compra, pô, esse cara já está comprado há 2, 3 meses, já está aproveitando. Já que vocês estão querendo comprar, eu vou aproveitar toda essa liquidez de compra e vou aproveitar para fazer minhas vendas. Para você ver um preço muito bom. Porque eu fico preso, vendido no 100 mil, enquanto vocês estão comprados no 100 mil. E outra, o varejo e o pequeno investidor, ele estopa curto. O institucional, ele aguenta ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses no prejuízo. Você vai pegar o histórico dos fundos de investimento. Todos os fundos de investimento já passaram por períodos de 1 ano negativo. O fundo quebrou? Quebrou não. 6 meses negativo. O fundo quebrou? Quebrou não. Joesley, dia do Joesley, né? A delação do Joesley. O índice caiu no dia, então fez 2 circuit break, caiu 15%. O índice. As ações fizeram o quê? A ação caiu 20% no dia. O que os fundos fizeram? Compraram mais. Por quê? Ele aguenta. Ele tem recurso financeiro para passar por grandes turbulências. E o investidor que quer ganhar grana, ele tem que conseguir passar por turbulências. Então eu vou trabalhar sem stop igual o grande investidor. Só que aí nós temos que levar para a seguinte situação, da concepção financeira. Nós atuamos e precisamos atuar de forma mais precisa, de forma mais no time, na hora que eles estão entrando. Por quê? Você não sabe a hora que o movimento vai encerrar. Você precisa dessa grana, vamos supor, você aguentaria ficar 2 anos no prejuízo, seu dinheiro parado na Bolsa de Valores, 2 anos e você no prejuízo, e você não pode sair, porque se você sair, você realizou o lucro, já era. O institucional, ele aguenta. Mas isso se for, vamos dizer assim, se você tiver numa ação, você está perdendo e está segurando essa perda, seu capital está preso na perda. Sim. Se tiver num contrato futuro, todo dia é uma perda nova. Todo dia é uma perda nova, então, precisa de limite, o contrato vence, você tem que fazer a rolagem. Mas eu acho que
essa concepção de precisa usar stop ou não, acho que a gente já passou disso, porque se você ainda tem algum vislumbre de operar sem stop, Essa analogia ela entra pelo fato às vezes a pessoa assim, vou agir igual ao institucional. não, mas você consegue. Se você tiver, por exemplo, uns 2 ou 3 bilhões para poder conseguir fazer manutenção da sua posição. Se você conseguir fazer uma entrada, aí você já não vai trabalhar com entradas precisas. Eu faria. Você vai ficar fazendo médio. Só que não é um médio. Você vai ficar montando posições igual, montando e ajustando posições igual o institucional faz. Você vai continuar comprando. Você tem 100 milhões. Você não pega 100 milhões e entra de uma vez. O que você vai fazer? Eu vou entrar com 50 mil hoje. Vou entrar com 50 mil amanhã. Não estou fazendo médio. Eu estou montando uma posição até ter uma concepção de eu entrar com 100 milhões de reais e tudo que eu tenho que fazer é administrar. Na hora de estopar, você não estopa 100 milhões. Você estopa 50 mil. Você estopa 100 mil. Cortar, hein? Tem que editar, hein? Então tem que cortar, você sai com 50 mil. Então os institucionais fazem isso. Então ele tem 1 bilhão, ele compra um pouquinho hoje, compra amanhã, compra um pouquinho amanhã, de acordo com o balanço, de acordo com a perspectiva futura, de acordo com a economia, né, de acordo com a política. No Brasil a gente tem muita influência política, né, na nossa bolsa, no nosso mercado. Ele vai aumentando a exposição se melhorar as expectativas futuras. Ou diminui a posição se piorar as expectativas futuras. Mas ele está sempre posicionado. É aquela questão, você vai colocar seu dinheiro no fundo de investimento. Vamos colocar, você pega no fundo X, pega aí 100 mil reais e coloca lá no fundo X. Aí, primeiro mês, o fundo não opera. Não dá resultado. Segundo mês, o fundo não opera. Você fala, pô, eu botei meu dinheiro no fundo, o fundo não está posicionado. Então, a demanda, né, dos investidores por trás do fundo é que o fundo esteja posicionado. Ele tem que gerar grana, porque senão ele põe na renda fixa, né? Por regras do fundo. Eles têm algumas regras tem que estar posicionado, ele é obrigado a se manter posicionado. Exato. Em alguns fundos existe uma especificação do tipo de ativo que tem que estar posicionado. Exato. Né? Então tem que estar posicionado em tal setor, em tal setor, em tal setor, em tal setor. E com o crescimento do país em relação aos investidores, né, que a gente ainda é muito pequeno perante, por exemplo, se for comparar com os Estados Unidos da vida, com a China da vida, a quantidade de investidores que a gente tem ainda é muito pequeno. O importante de você saber compreender a leitura de fluxo agora é porque se esse mercado amanhã crescer, o que vai acontecer com o fluxo? A perspectiva de fluxo ela aumenta, porque é mais dinheiro entrando no mercado, é mais investidores, mais fundos, os fundos vão crescer, fundos vão surgir, vão chegar novos institucionais, né, vão ser criados, novas corretoras vão chegar, então não dá para ficar pegado em corretora, porque hoje, por exemplo, hoje você tem a XP do varejo que é a mais forte, que é onde é que tem a maior presença. Até então. Às vezes amanhã pode vir um concorrente, né, da XP, tomar boa parte dos clientes da XP e essa nova empresa passar a ser uma nova principal corretora do varejo. Então, as metodologias mudam. E isso vai impactar o nosso mercado. Por que nós estamos falando isso? Porque isso, o fluxo muda. Né? A absorção por conta do market maker, a absorção, a visão atuação começa a diminuir. Se você tem mais liquidez, começa a diminuir a necessidade do market maker. Né? Porque se tem liquidez, o market maker está ali, você tem um market maker para fazer arbitragem, então para poder manter um equilíbrio entre pares ou grupos, né, de ativos, ou você tem um market maker para poder trazer ali, para ele poder atuar para trazer liquidez para o ativo. Olha, se o ativo já é líquido, não precisa do market maker. Por exemplo, se você entrar em Petrobras, entrar lá no site da B3 e consultar quem que é o market maker de Petrobras, não tem. Por quê? Ela não precisa. É o mais líquido. Brasil. Vale, não tem. Itaú, não tem. Por quê? Tem muitos investidores agindo. Agora você pega uma Estácio, uma Crote, uma Semig e tudo mais, se tirar o market maker, o book fica vazio, não tem liquidez. Sem liquidez fica perigoso para os investidores. Se está perigoso, está com maior risco. Se está com maior risco, o que os investidores fazem? Evitam ao máximo aquele ativo, porque ele não consegue atuar ali com o volume financeiro que ele tem. Então, todas essas leituras e funcionamento do mercado é como o mercado funciona, não é a nossa opinião. Né? Você não está assistindo aulas para poder visualizar o que eu acho ou deixo de achar. E onde eu quero chegar nisso? Se o mercado tem fluxo agora, ele tem fluxo para todo mundo. O cara lá do fundo X, ele está vendo que o mercado está com fluxo ali. O outro, pessoa física, está com fluxo. Não é uma análise subjetiva, que às vezes a grande maioria das pessoas tem dificuldade, mas 200 contratos no dólar, cheio, é grande ou pequeno?
200 contratos no dólar cheio. É grande ou é pequeno? Pequeno. Pequeno. Mas vem um outro, às vezes um outro investidor fala assim, não, 200 contratos é grande, é fluxo, vamos entrar. Hã? No dólar? Aí já começa a ser uma concepção, uma interpretação de desejos pessoais para algo que a gente não tem o mínimo poder de funcionamento. Então a gente tem que compreender que quando tem fluxo, é fluxo para todo mundo. Quando não tem fluxo, não tem para todo mundo. Então, essa simetria de identificação, essa compreensão da teoria e aplicar, né, essa leitura na prática, ela é importante para você estar alinhado a como o mercado funciona e não o que você quer ou deixa de querer. Né? Ah, eu faço scalp porque a hora que entra um pouquinho de fluxo aqui é o que eu quero fazer. Hã? Por quê? Ah, eu faço tendência porque eu quero ver se o fluxo continua e tudo mais. Não, peraí. Se naquele momento não tem fluxo, não tem o porquê de você estar abrindo operação de tendência. Principalmente para tendência. Porque é aí que para poder levar o preço de forma significativa vai precisar de fluxo. E se a gente ainda for falar de swing trade, ainda piorou. Por quê? Em um mês, durante 20 dias, né, um mês tem 20, 21 dias úteis, né, de operação de funcionamento da Bolsa. Quantos dias que nós temos fluxo durante um mês? Ou seja, quantos dias os dias possuem negociações fortes? 5 ou 6 dias. Ou seja, partindo desse princípio, até mesmo pro swing trade, quando você vai identificar o fluxo não se persiste. Né? E essa concepção macro, ela é importante para o nosso atuação no micro, que é o day trade. Ora, se em 20 dias eu só tenho fluxo, eu só tenho dias fortes em 5 a 6, significa que se eu ficar operando todo dia, aumenta a chance de eu cair e estar operando nos dias que os players institucionais eles não estão ali agindo. E eu não tenho trades, eu não tenho movimentos, né, consistentes. Aí eu tenho dias que o preço cai e volta fácil. Você entra no trade, né? Porra, hoje eu peguei o trade. Ele vai e volta. Por quê? O mercado funciona assim, não tem liquidez, né? É o que o Thiago estava querendo dizer, não sei se você entendeu, mas eu vou explicar e o negócio caiu. Exemplificar é a única forma de gráfico, né? É o único jeito que tem. Teve interesse. Esse interesse cessou. Quem comprou aqui continuou comprando, chegou nesse ponto que ele parou. Sabe lá Deus por qual motivo. E não atuou mais, simplesmente ficou. E não houve interesse de nenhum outro grande player, nem de um movimento do mercado. E também ninguém quer vender. Ninguém quer vender. O que acontece? Aí os menores começam a bater cabeça. Porque é um movimento sem fluxo. Entra um, empurra um pouquinho, entra outro, empurra um pouquinho, o mercado não vai para lugar nenhum e fica naquele ponto. Ou trabalha numa congestão, ou trabalha numa correção fraca, né? O preço caindo, porque quem subiu pra caramba, quem não pegou a compra, tá querendo pegar essa venda lá em cima, então ele vende, por exemplo. E essa mesma pessoa que vendeu lá em cima perdidaça, né? Porque tá pegando algum ponto. Tentando ver, não, então já pararam a compra, então vai cair. Esse prazo passa um pouquinho. Esse mesmo que comprou nesse movimento aqui, volta a atuar de novo e começa a comprar de novo. Né? Visualmente acaba que fica, né, um formato pivô, um momento pivô. Né? Então, mas isso só a tradução disso é só o quê? Houve interesse de compra, o preço subiu, continuou. Teve realização, pode ter realização, né? Quem comprou realizou um pouquinho. Pode ter realização, ou pode simplesmente ter parado de comprar e teve uma agressão fraca de venda. Caiu um pouquinho e voltou a subir de novo. Mas visualmente é um pivô. É isso que o Thiago está falando. Interesse, continuidade, cessou, voltou, mas pode voltar novamente. A dinâmica do fluxo é importante porque ele pode mudar, né, em um segundo. O fluxo pode mudar. Está caindo, fluxo forte de venda, e o preço caindo. Chega num ponto de atenção para quem está querendo comprar. Pô, esse preço aqui tá bom para comprar. O que ele vai fazer? Ele tem que comprar mais forte do que quem está vindo com apetite de venda. Por quê? Porque senão o preço fica ali parado, brigado. O pessoal vendendo, o pessoal comprando. Então ele tem que ser mais forte. E aí você tem a reversão do fluxo. Você tem fluxo forte de venda, pessoal comprando e faz o preço voltar para os patamares anteriores. E normalmente isso, quem opera só com gráfico fica louco com isso. O gráfico e indicador. É como se indicador fosse a receita mágica do sucesso, como se o indicador mandasse alguma coisa. Então ele entra fluxo, compra, vai, o preço volta, e aí ele entra um fluxo contrário, o fluxo de compra cessa, entra um fluxo de venda e vem rasgando tudo para baixo de novo. O mercado virou. Sabe, Deus por quê, mas virou.
Não, mas o indicador está indicando compra. Vou Isso. comprar mesmo que o fluxo esteja vindo igual uma locomotiva louca, sem freio, para queda. Né? É o problema de analisar de forma isolada, né? De forma individual e dar credibilidade, confiar como se o indicador fosse Ou padrão gráfico, né? Olha, tá fazendo um pivô de novo igual os que já fez para trás. Não faz sentido. O fluxo, a identificação do fluxo, que a gente tem que compreender que a identificação do fluxo ela é mais importante do que o gráfico. Sim. Muito mais importante. O gráfico ele só vai dizer para a gente o que aconteceu para trás e o que pode acontecer para frente. Se vai acontecer ou não, depende do fluxo. Né? Então o fluxo, o gráfico é só um registro do que está saindo no Times e Trades, lá no registro do livro de negócios, acabou. Mais nada, né? Mas vocês falam que operam com gráfico, com fluxo, e como é que ficam nesse caso, então, quando entra um fluxo contrário e tem um indicador, 5, 6 indicadores falando o que é para comprar, e aí vocês não compram, mas ao invés disso vocês vendem. Por quê? Fluxo, pô. Fluxo anula indicador. Anula tudo. Não anula tudo. É o que manda. Entrou fluxo de venda. Se tiver o Papa falando que é para comprar, você não compra, você vende. Por quê? Porque o fluxo está direcionando para venda. Quem vai fazer o preço movimentar? É o fluxo. Pô, mas o gráfico, o que for, tá falando que é compra e tudo mais. E aí você vê o preço mais descascando para baixo. Por quê? O pessoal tá com mais apetite para venda. Então toda essa dinâmica que que a gente tem que trazer como resumo, né, durante toda essa primeira parte aí do módulo avançado, é justamente o quê? Você ter calma e cautela para identificar os momentos de fluxo ou principalmente ter calma e cautela ainda mais para antecipar o fluxo. Antecipar é sempre melhor, porque essa hora que o fluxo vem, você já está posicionado, você só vai de carona no trem, né? Então o bonde está passando, você só entra de carona, que é ele que vai sair atropelando todo mundo. Acabou. Agir junto com o fluxo, né? Você tem que ter uma leitura para poder compreender se existe a perspectiva daquele fluxo se persistir. Como que nós vamos identificar isso? Olha, e aí eu preciso de um direcionamento de movimentação de preço. O que é mais lógico? Um fluxo, eu tenho um movimento de alta, o ativo está fazendo ali uma movimentação de alta. Se eu tenho um fluxo de compra na movimentação de alta, aumenta as chances de eu cair no momento que o fluxo tende a se persistir. É diferente de eu ter um movimento de alta e está entrando venda aqui. Então eu vou vender porque está entrando fluxo de venda, porque vai reverter, vai virar o movimento, vai entrar mais. Não, já é mais perigoso. Por quê? Um fluxo de venda no movimento de alta pode ser caracterizado por uma realização. Né? Você pode estar ali acumulando, está ali parado, a gente teve a alta e o preço fica ali, tem uma agressão, beleza. Passa 5 minutos, outra agressão, beleza. Passa 5 minutos, outra agressão, beleza, de venda. Durante 15 minutos, a gente teve várias agressões de venda ali, isoladas. Então, o que ele está fazendo? Tem agressão? Tem fluxo de venda? Tem. Só que você está tendo uma acumulação do preço que ele não vai para lugar nenhum. Porque quando tem fluxo, ele faz o preço se locomover. Ele não fica ali travado, a não ser que você tenha absorção. Mas aí já é outra concepção que a gente já explicou que, principalmente as absorções, elas são importantes para serem detectadas, porque é a hora que você tem agressões significativas e fluxo, e o book, quem segura a absorção é o book, não é a agressão contrária. Porque se eu tenho agressão de venda, vai fazer o preço andar. A agressão de compra vai fazer o preço andar. Então você tem briga, não tem absorção, você tem briga. Quando é absorção, você tem venda e o preço não vai. E você olha no Times e Trades e está ali. Times e Trades atualizando rapidamente com vários tipos de lote, pequeno, médio, grande, o preço não vai. Então o mercado está absorvendo por onde? Pelo book. É por lá que você absorve. E isso é importante quando você tem um momento de absorção. Quem vendeu, chega um momento que pode estopar uma parte. Mas o principal fator é quem segurou aqui no book tem que agredir para levar o preço para cima. Por quê? Porque senão vai ter que ficar colocando mais dinheiro no book e aguentando o rojão no peito. Então ele tem que ir brigar de frente com quem vendeu. E aí a absorção ela é importante. Mas a gente tem que compreender de todas as maneiras, de todas as concepções, né, que os momentos favoráveis de fluxo contínuo é o que vão fazer o preço se movimentar. E é difícil, sim, não é fácil você compreender de, olha, vou esperar o fluxo, vou esperar. Se você esperar, igual eu falei, o bonde vai passar.
Então você tem que ter sim um pouco de audácia, né, um pouco de compreensão para poder visualizar os melhores momentos de que o fluxo está favorável ou não. Porque a gente tem aquele cenário estatístico. Se você agir em todos os momentos de respingo de fluxo, aumenta mais a chance de você errar do que acertar. Só que se você ficar esperando demais o fluxo se confirmar, o movimento já passa e aí depois ele pode acabar. Então você não pode agir. Então você tem que fazer toda a leitura correta de onde esse fluxo está sendo feito, a força e principalmente a concepção dele, que é os lotes. Vários lotes pequenos, água mole, pedra dura, vai fazer o preço andar. Vários lotes grandes, precisa de força contrária para segurar esse preço. É o melhor fluxo. Mas o que acontece muito também nessa questão, tanto gera medo para entrar, quanto também gera fantasma na hora que você está no trade. Por exemplo, você está num trade de tendência, né, do tempo de... No tempo não. Você está num trade de tendência com expectativa de duração longa. Sim. Pretendo ficar, a expectativa é que eu fico o dia inteiro nesse trade aqui. E o preço, você entrou numa venda, por exemplo. Em determinado ponto, uma região de suporte de preço, ele começa a entrar compra. Significa que o preço vai deixar de cair e vai voltar a subir? Não. Sim. Não. É normal ter uma defesa daquele preço. Sim. Se não houver defesa de preço, você quer o quê? Que o preço caia eternamente, sem parar, sem defesa de nada. Simplesmente caia porque vai cair, pronto. Sim, normal que entre vamos colocar assim, um fluxo contrário, esse fluxo momentâneo, esse fluxo para tentar segurar o preço, para segurar essa queda. Esse fluxo vai persistir, vai transformar uma possível queda, numa correção da queda, ou vai virar um início de uma nova tendência de alta. O que realmente está acontecendo ali? O que vai ser? Então, assim, essa interpretação do fluxo, essa leitura do fluxo correta, ela ajuda nisso também, né? Não só na entrada, ajuda também durante Você o vê a intensidade também. Dessa defesa, né? Você conseguir interpretar se não, eu realmente vou ter que sair dessa venda aqui, porque o jeito que está vindo aqui, a expectativa de que esse negócio consiga romper. Pode ser que cesse, né? Pode ser que acabe. Mas já vou garantir ali, vou ficar perto do meu stop, eu já zero a operação. Já faz uma proteção. Ou não, do jeito que está vindo aqui, do jeito que foi essa queda, e quem foi que fez essa queda, e do jeito que está aqui agora, isso aí é uma defesa natural. Pode ou não movimentar um pouquinho para alta, mas ainda expectativa de queda e queda forte. É o que resume nessa parte. Foi o que eu falei. Tipo assim, é o que resume essa parte de concepção de fluxo. São muitas janelas, são muitos números que ficam quando você vai ler fluxo. Você tem que ver o book, porque você tem que analisar a liquidez. Né? Você tem que visualizar o times e trades, porque você tem que ver, né, a intensidade dos lotes. Se aquele fluxo, por exemplo, nesse exemplo que o Guilherme deu, o preço está caindo e está chegando num fundo, por exemplo. Está entrando muita compra, mas é muita compra como? Muita compra de lote picadinho, de lote de pequeno e tal. Lote pequeno não dá sustentabilidade, não tem força para brigar. Aí você, beleza, pode ser um fluxo acumulado ali com vários lotes pequenos, é natural, você deixa e não faz nada. Segue firme no seu trade de tendência. Ok. Não, chegou no fundo, o pessoal está comprando forte com um lote grande. Esse ponto aí você fala, ok, esse aí já dá para fazer alguma coisa. Né? Então, o Times e Trade, você precisa dele. Só que se você ficar parando para poder ler todas as informações ali, é aquela questão, a hora que você faz assim e volta para a tela, já atualizou ele. Os números que você estava lendo já passou. Se você for parar para contar, somar, né? Deixa eu somar a quantidade de lote que tem aqui, para me ver se está forte ou não, já atualizou. Você não consegue acompanhar o tempo todo. Você tentar, a grande chance de ficar maluco, desgaste muito alto, né? Porque você começa a impactar em questão comportamental. Um nível de concentração que perdure durante 4 horas, 5 horas seguidas, vendo só aquilo ali, eu diria que é quase que humanamente meio que, não é impossível, mas improvável. Sim. Né? Então, assim, não tem necessidade. Igual o Thiago falou, existem momentos durante o dia em que acontece esse momento de fluxo. Então, se já tem mais ou menos esse pré-determinado, esse tempo, vamos dizer assim, não precisa se ficar o tempo todo, ficar analisando o time de trade para ver todo o lote que está entrando. E outra, lote sem estar filtrado. Sim. Né? Porque às vezes opera mini índice, por exemplo, vendo o time sem estar filtrado. Sim. A cada 2 contratos, você está vendo alguma coisa ali, 2 contratos, 2 contratos, 2 contratos. Esquece. E é o que mais tem. Você não tem nada de extrair de informação. Não tem nada, simplesmente um lote pequeno que entrando. Lote São pequeno, milhares de investidores, pessoa física atuando ali. Então é importante isso. Eu acho que o melhor resumo que a gente pode trazer, né, vamos colocar assim, um resumo objetivo, para depois de tudo que você viu nas aulas, saber identificar, saber compreender o fluxo, saber pegar tudo da teoria e colocar na prática, leitura de fluxo que você tem que compreender é a intensidade dos lotes e se tem liquidez na contrapartida para suportar esses lotes.
Por quê? Se o book está vazio e eu tenho agressões fortes, né, provavelmente vai ter um movimento forte, mas é um fluxo, vamos colocar assim, fragilizado. Por quê? Não tem a liquidez para dar sustentabilidade naquilo. Okay? Então você tem compra forte, se o book está vazio, para voltar é muito fácil. Então tudo que você tem que analisar de forma objetiva e clara é a intensidade desse fluxo, se ele está sendo formado por lotes pequenos ou por lotes médios, grandes e muito grandes. Dê preferências, né, para esses que estão grandes, médios e grandes. Né? O lote muito grande ele vem isolado, né? Não dá para esperar por ele é uma consequência depois que você está no movimento. E sempre operar, né, e buscar identificar o fluxo a favor do movimento. Porque se em todas as amostragens, em todas as estatísticas que nós formos estudar em relação a momentos de fluxo, é sempre contrário. Né? Sempre vai estar 60% não persiste, 40% persiste. Então eu quero sempre, lógico, buscar atuar nos 40% que o fluxo persiste, que é a hora que o preço movimenta. Como que eu busco e consigo atuar na maior parte das vezes, não vai ser todas, o stop está aí para proteger, 40% das vezes que o fluxo persiste? A favor do movimento. Movimentos de compra que tem um fluxo de compra. Movimentos de venda que tem um fluxo de venda. Esses vão ser os melhores. Esses vão ser o que tende a persistir e dar continuidade ao movimento. Não são os que você for operar contra o movimento. Então aí eu não estou falando de contra-fluxo, tá? Estou falando de contra o movimento. Movimento de alta tem fluxo de compra, está mais favorável de você ter uma continuidade do fluxo. Movimento de queda com fluxo de venda está mais favorável de você ter continuidade daquele fluxo. Os contra-fluxo, as absorções, as reversões de fluxo, elas são boas? Sim, porque elas trazem movimentos explosivos. Né? Porque ela precisa de uma força superior à normalidade para poder vir brigar contra a ponta. Só que eles são mais difíceis de serem detectados, eles não acontecem com tanta frequência assim. Né? E aí é importante a gente compreender que, principalmente, eles não são garantia que o movimento vai andar o suficiente para te trazer algo lucrativo. Usando o exemplo do Guilherme, movimento de queda que está entrando fluxo de compra no fundo. Significa que vai subir para te dar lucro? Significa que é fundo? Né? Significa que vai reverter o movimento? Não. Pode ser que ele ande um pouquinho, mas não vai te dar um lucro suficiente para poder você ganhar grana a longo prazo. Né? Então, quando você está operando o fluxo a favor do movimento, ok? Ele é importante para a gente poder compreender que aumenta a expectativa, aumenta a probabilidade daquele movimento e daquele fluxo se persistir. Aí, falando de estatística e probabilidade, aumenta a chance de você cair nos 40%, que é a hora que dá certo. Para isso, a gente sempre precisa analisar o fluxo superior ao que a gente vai operar. Ponto final. É o fluxo superior que faz o preço se locomover o suficiente para te dar seu alvo. O fluxo da própria frequência que você está analisando ali, ele tem muito ruído. Ele tem muito, vamos colocar assim, ele vai cessar várias vezes, ele não vai dar continuidade várias vezes. Mas quando você tem uma frequência maior de fluxo, que é o que faz o que você está operando se locomover suficiente para te dar seu alvo. Então, dessa forma que você consegue pegar toda a concepção e conseguir aí cair na maior parte das vezes, né, operar na maior parte das vezes, a hora que dá o fluxo de continuidade. Falamos pra caramba. Esse off foi legal. Esse off foi, né, deu para tratar de muitos temas, né? Porque é aquela questão, você tem diversos temas que estão extremamente interligados, né? Você não tem, vamos falar de fluxo disso ou fluxo daquilo. Não, tudo é fluxo. Né? É só a concepção e a formação e onde que ele está sendo feito para a gente poder, né, atuar da melhor forma possível. Lembrando da prova, né, das questões, né, que vão estar aí, a avaliação desse módulo, desse curso, está aqui nessa aula, na aba de questionário. Né? É assim que você responde, ele já te informa se está certo, se está errado também. E qualquer dúvida que você tenha a respeito das questões, a respeito do módulo, a respeito de alguma aula, alguma coisa, você sabe já quais os canais que você pode utilizar e a gente está aí para responder, para tirar qualquer dúvida. Boa sorte na prova e tamo junto. Segue o fluxo. Valeu.